Espero que você consiga fazer isso. Vocês estão rindo, não sei por que vocês estão rindo. As mães estão rindo, não estou entendendo por que vocês estão rindo. E a parte do descanso ali semanal, né, onde a gente também busca, pela graça de Deus, descansar um em cada 7 dias. Mas se você parar para calcular, né, hoje, vamos botar 8 horas ali dentro de 24, é o quê? Um terço, né? E um dia dentre 7 é menos do que isso. Então, em resumo, realmente a maior parte do nosso tempo é dedicada ao trabalho. E é por isso que esse tema, teologicamente, ele tem uma importância muito grande. E é por isso que hoje nós vamos nos dedicar a falar sobre esse assunto. E por isso eu queria começar. Pode passar, irmãos, pode passar. Eu até esqueci de pedir ajuda para configurar meu Canva aqui para eu ficar passando, mas vocês me ajudam aí, por favor. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje: fé e trabalho. Existe uma relação direta. Deus não quer apenas ser glorificado em nossas vidas no domingo, né? Vocês sabem disso. Mas Ele quer que a gente viva para Ele em todas as áreas, e isso inclui, obviamente, o quê? O trabalho. A pergunta é como, o quê, né? Como eu faço isso, onde eu faço isso, de que maneira eu vivo isso. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Pedir para que vocês pudessem nos ajudar aqui nessa aula, definindo em uma palavra. É uma tarefa difícil, né? Mas em uma palavra, defina trabalho. Quem pode me ajudar? Não precisa pensar muito. A ideia é que você não pense muito mesmo, tá? Algo que vem na sua cabeça quando você ouve trabalho. Tarefa. Deixa eu anotar aqui, que eu quero gravar essas. Tarefa. Que mais? Eu vi sustento. Serviço. Calma, calma, gente. Eu não trabalho tão rápido assim, não. A alegria foi? Ô, glória. Mas alguém falou alguma coisa aqui. Obrigação. O quê? Vocação. Falaram serviço já está anotado aqui. Que mais? Desafio. Que mais? Tô gostando. Diz aí, Gabriel, quem chega atrasado a gente já bota na berlinda para passar vergonha mesmo. Diz aí, defina trabalho em uma palavra sem pensar muito. Esforço. Sem pensar muito. Ele tá dormindo ainda, gente. Olha a cara dele ali, ó. Hum, organização. Caos. Notei aqui. Qual foi outra palavra que falaram? Responsabilidade. Mãe? Mãe trabalha ou dá trabalho? Que mais? Mais alguém quer trazer alguma ideia aí, alguma palavra-chave que você não falou, mas que você pensou? Não precisa ter medo não, viu, gente? Pode falar assim o que vier mesmo. As heresias a gente perdoa aqui também agora, tá? Nesse momento pode errar mesmo, tá? Mais alguma coisa? Então tá bom, vou repetir aqui para a gente ficar na mesma página, né? O que está nas nossas cabeças aqui. Tarefa, sustento, serviço, alegria, obrigação, vocação, desafio, esforço, organização, caos, responsabilidade e mãe. E pai não trabalha não também, é? Vou botar pai aqui, né? Amém? Tá pai aqui também. Amém, pai. Silvânia, que chegou agora. Defina trabalho em uma palavra, sem pensar muito. Estresse. Trabalho em 3 palavras: desafio, caos e estresse. Podia ser o subtítulo da nossa aula, né? Bem, mas foi muito importante isso aqui. Depois eu vou voltar essas palavras ao final aqui. Mas eu queria fazer uma outra pergunta agora.
Você já parou para imaginar o mundo sem o trabalho? O que é que aconteceria? Mas como é que esse caos aconteceria na prática? Vamos começar a imaginar aqui. Mas vamos ser prático aqui. Vamos pensar aqui na prática, né? Começa a imaginar o que é que vai acontecer. Primeiro, os supermercados, como é que vão ficar? Vazios, né? A gasolina nos postos não vai ter. Logo, meios de transporte vão deixar de ser uma opção, né? Pelo menos a maioria dos meios de transporte. Imagina o mundo sem a polícia e sem o judiciário, onde já não funciona muito bem hoje, mas assim, imagina sem funcionar nada, né? Onde literalmente você pode fazer qualquer coisa e não haveria nenhum meio legal oficial para reprimir a violência. Em pouco tempo, né, a energia deixaria de funcionar, a internet. Então vai vendo aí, vai imaginando a sequência, né? É um fato que em pouco tempo, a vida como a gente conhece, pouquíssimo tempo, né? Se todo mundo simplesmente decidisse ficar em casa, sem fazer nada, em pouquíssimo tempo, a vida como a gente conhece, ela deixaria de existir. A gente viveria numa outra realidade. E essa imagem aí que eu vou mostrar para vocês, ela talvez seja um prenúncio disso, né? É um mundo aí meio que pós-apocalíptico, né? E que é meio que o reflexo, né? Os jardins não seriam podados, a energia não existiria, os carros não teriam como se mover. Ou seja, muito em breve a gente voltaria para essa outra imagem aí, né? Para uma vida ali pré-histórica, como se classifica na história, né? Poderia usar outros nomes aqui à luz da Bíblia, mas a gente voltaria a essa experiência onde o trabalho em si ele é muito primário e, na verdade, se você parar para pensar, nem isso reflete a realidade, porque isso é um modo de trabalho. Para eles criarem o fogo, eles precisaram trabalhar. Então, se você parar para pensar, nem isso aconteceria, porque para que o fogo seja aceso, a fogueira seja acendida ali, é preciso trabalho. Concorda comigo? Então, irmãos, tem uma frase que eu queria começar usando aqui, de um filósofo, que é citado pelo Tim Keller no seu livro, que diz assim: a diferença entre um deserto e cultura é simples: trabalho. O que faz com que um deserto se transforme num local habitável, onde existe uma cultura sendo desenvolvida, é o trabalho. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Você está sentado assistindo essa aula, sentado numa cadeira, né? Deixa eu trazer uma reflexão aqui para você. Imagina se você decidisse: agora eu vou construir minha cadeira, eu vou construir esse modelo de cadeira. Você já parou para pensar a complexidade do que é esse ato? Você saberia por onde começar? Quem saberia por onde começar para construir uma cadeira dessa daí? A gente não sabe nem por vezes por onde ir, qual é o tipo de material, qual máquina que eles usam, qual a ferramenta, quanto tempo leva, onde se obtém esse material. Então, só para a gente perceber, né, o quão complexo. Imagina que fosse uma cadeira de madeira. Aí você diz: ah, não, madeira eu sei onde é que tem. Mas para pensar o processo de se ir atrás da árvore. Você já parou para pensar como você vai derrubar uma árvore? E depois que você derruba, como é que você transporta? E depois que você transporta, como é que você organiza e trata essa madeira para que ela possa ser utilizada? Então dá para perceber assim a complexidade do que é o trabalho. Para pensar nas comidas que a gente come. O arroz. Ah, não, eu posso ver no YouTube como é que planta arroz, mas para que o arroz de fato prospere, né? Ali naquele tratamento ali, como é que eu produzo, melhor dizendo aqui, o arroz?
né? Como é que eu faço? Como é que eu trabalho isso? Você começa a pensar nesse processo aí de produção, né, de criação, de confecção, e você começa a perceber a complexidade do que é o trabalho. A gente tem aqui várias profissões representadas, né? A gente tem aqui, vamos usar médicos. A gente tem aqui, que mais? Advogados, psicólogos. Que mais? Me digam aí profissões. Educador físico. Imagina você se colocando no lugar do outro. Imagina que colocam a gente lá no hospital agora. E diz assim, ó, te vira. Você agora é médico por um dia. Imagina a complexidade de você não saber manusear os elementos, você não saber como lidar com o protocolo. Então, em resumo, irmãos, eu estou falando tudo isso para a gente perceber a importância, a complexidade e o desafio que é o trabalho, né? E, basicamente, pegando carona no que esse livro traz, do Tim Keller, ele traz duas visões acerca do trabalho. Duas visões que não necessariamente são estáticas, né? Mas que representam duas maneiras de enxergar trabalho que são um padrão na mente das pessoas. E uma visão é essa que você vê à esquerda, é uma visão mais cética e pessimista. E outra visão é uma visão mais idealista e redentiva. Ou a gente poderia usar até um termo melhor do que redentiva, uma visão idealista realmente, assim, no sentido de perfeição, né, de completude. E, basicamente, aquele que tem uma visão mais cética e mais pessimista do trabalho, ele pensa mais ou menos da seguinte maneira. Ele diz assim, olha, na verdade, nada muda. Não pode deixar na primeira imagem ainda. Na verdade, nada muda. O meu trabalho, ele não tem tantos efeitos na realidade. Eu trabalho apenas para me sustentar, como foi dito. Trabalho é sustento. E, no final das contas, é um mal necessário. Vamos traduzir assim. Essa é a sua visão, Davi? O idealista, por outro lado, essa outra visão, ela vê o trabalho como um meio de redenção, um meio de significado. E aí ele pensa, por outro lado, de uma outra forma. Ele pensa mais ou menos assim. Através do meu trabalho, eu vou mudar o mundo. Através do meu trabalho, eu encontro o verdadeiro sentido da minha vida. Então você percebe que são dois extremos, mas que representam a maneira como pessoas enxergam o trabalho. Talvez você diga, eu estou no meio termo disso, ou eu me encontro mais de um lado do que de outro. É natural, mas assim, esses extremos, eles representam maneiras como as pessoas enxergam o trabalho. E a pergunta que talvez você se faça, portanto, é qual das duas visões é a visão correta? Qual é a visão bíblica? Na verdade, será que a Bíblia fala sobre isso? Será que Deus de fato se importa com o trabalho? E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar aqui nessa manhã. A gente vai buscar respostas bíblicas para essas perguntas. E eu queria começar dizendo para você que a Bíblia fala sobre isso muito mais do que nós ou alguns poderiam imaginar. Por exemplo, né, deixa eu começar falando desde já como essas visões elas não são plenamente bíblicas. E de onde elas vêm? Essa visão mais cética e mais pessimista do trabalho, ela tem uma forte influência do mundo grego. No relato dos gregos, da criação, né, no relato inicial deles, de como eles veem a criação do mundo, nem os humanos, nem os deuses tinham que trabalhar. Por isso, no imaginário, na cosmovisão, se a gente puder usar aqui esse termo dos gregos, trabalhar é uma espécie de experiência aviltante. É um tipo de praga, é um tipo de mal necessário para viver aqui nesse mundo. E isso é reforçado pela visão que eles carregam, que vocês sabem,
né, muito influenciado pelo platonismo, de divisão entre corpo e espírito. O corpo é aquela experiência que também é um mal necessário para se viver nesse mundo, e o que nós estamos buscando é o quê? É o mundo das ideias, é a experiência do transcendente, que de fato é o mundo bom. E aí isso você vê como se reflete no trabalho. Então, se eu estou nesse mundo, esse mundo tem trabalho, é simplesmente o fruto de uma experiência de ainda estar no mundo ali real, no mundo que se contrapõe ao mundo das ideias. Só que quando a gente vai para as escrituras, irmãos, de maneira muito rápida, lendo Gênesis, a gente vê que isso não é verdade. Basta a gente começar a ler Gênesis capítulo 1 e 2. Eu sempre digo isso para vocês, vou reforçar aqui, que não é que a Bíblia tem capítulos mais importantes do que outros. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Cada letra, cada palavra da Bíblia é importante e cada palavra é inspirada. Porém, se existem capítulos que são fundamentais para moldar a nossa maneira de enxergar o mundo, dentre outros, esses capítulos são os capítulos de 1, 2 e 3 de Gênesis. Eu já falei isso aqui para vocês em outros cursos, em outras aulas, mas a gente percebe isso, inclusive, também pela percepção de trabalho. Porque se você parar para pensar, Deus começou o mundo por meio do trabalho. E se o próprio Deus trabalha e trabalhou, a gente já quebra esse conceito de o trabalho como algo mal, como algo menor, como algo inferior. E se você parar para pensar ainda mais, uma reflexão importante aqui para a gente, o trabalho de Deus, no início, na criação, foi um trabalho braçal. Deus foi o artista plástico da criação. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns podem até dizer, não, o trabalho é importante, mas classificam o trabalho braçal como inferior ao trabalho intelectual, não é verdade? Esse é um mito também à luz da Bíblia. Porque o trabalho que Deus fez, é claro que foi intelectual, ele arquitetou na sua mente, mas se você parar para pensar, ele modelou o mundo. Obviamente, não necessariamente com as suas mãos, ele criou tudo pelo poder da sua palavra, mas sob uma ótica tangível, a maneira como o mar foi desenhado, como o mundo, o planeta Terra, o universo, foi algo que foi, de uma maneira ali indireta, moldada por um trabalho braçal de Deus. Ele planejou aquilo a tal ponto, de maneira tão detalhada, como alguém que talha e molda uma cadeira de madeira, como alguém que molda ali um trabalho de marcenaria. Esse palco aqui, para ser montado, ele não é uma peça fixa. O marceneiro, ele fez em vários pedaços, porque se a gente precisar tirar, a gente pode retirar e guardar tudo em um lugar e depois remontar. E você para pensar, isso é uma obra de arte, gente. É um trabalho milimétrico de medidas que reflete, no final das contas, a própria ação de Deus no mundo. Então, onde é que eu quero chegar, irmãos? É dizer que, para a gente entender trabalho, a gente precisa colocar as lentes da Bíblia. E a gente encontra essas lentes de maneira mais precisa em Gênesis capítulo 1 e 2. E é aqui que a gente vai dedicar um tempo para refletir. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, desde já no capítulo 1 de Gênesis. Aproveito para dizer o seguinte, irmãos. Tragam as Bíblias, tá bom? Escola bíblica é para trazer a Bíblia, tá bom? A gente vai explorar aqui o texto. E aí a primeira coisa que você precisa entender aqui é a lente que você vai precisar colocar. Bota a próxima imagem aí. Eu queria convidar você a enxergar o trabalho sob duas lentes, que são lentes que a própria Bíblia nos traz. E, em primeiro lugar, é a lente da beleza do trabalho. É a lente que vai nos ajudar a entender o porquê a visão cética e pessimista ela não pode prevalecer como algo central na nossa visão de mundo sobre o trabalho. Porque, como nós já vimos, Deus é que nos ensinou o próprio trabalho na medida em que ele começou o mundo trabalhando. Na verdade, o nosso mundo só existe hoje porque um dia Deus trabalhou e, mais precisamente, porque ele mantém o mundo pelo seu poder que vem do seu trabalho. Então, vamos começar lendo Gênesis, versículo 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 31. Quem pode ler aí bem alto para a gente? Capítulo 1, versículo 31.
Eu vou ler aqui em outra versão também. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Não era apenas bom, era muito bom. Mostrando a excelência de Deus no trabalho. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos para o capítulo 2 agora, versículos 7 a 9. Quem puder ler aí bem alto também. 7 a 9 do capítulo 2 de Gênesis. Amém. Vamos agora para... Quer dizer, antes da gente ir para esse outro texto, voltar no capítulo 1, claramente a gente vê que Deus executou, criou o homem e o mundo, esse foi o seu trabalho, e logo depois ele comissiona o homem para dar seguimento aqui ao seu trabalho. Então o trabalho, ele é uma vocação. No original, né, ou melhor, no latim, essa frase aí, vocação, é de uma palavra vocare, que significa chamado. Ou seja, quando a gente entende e usa essa palavra vocação que vocês usaram, é a ideia de que eu não trabalho pela minha própria iniciativa, nem pela minha própria criatividade. O meu trabalho é uma resposta ao chamado de Deus para a minha vida. E aí aqui a gente pode entender no sentido mais amplo, porque Deus chamou todos para o trabalho. A gente vai ler isso agora daqui a pouco, voltando no capítulo 1 de Gênesis. Chamou todos para cooperar com ele nessa ordem do mundo. E a gente pode entender isso numa ótica mais específica, quando, por exemplo, as pessoas dizem, olha, eu creio plenamente que Deus literalmente me chamou para exercer essa profissão que eu exerço. Que é aquela percepção de vocação mais apaixonada, né? Não, eu estou exercendo essa profissão porque um dia Deus me mandou fazer esse curso, porque um dia Ele me chamou para fazer isso, ou trazendo aqui para o conceito ainda mais importante, né, para exercer minha vocação de trabalho enquanto mãe, enquanto pai. Eu fui chamado para isso, que não deixa de ser um trabalho, pelo contrário, é um trabalho incessante, não é? Então, mães e pais se vejam abarcados aqui, dentro do trabalho, nessa perspectiva da vocação da maternidade e da paternidade, certo? Então, irmãos, o trabalho precisa ser visto como vocação. Pode botar essa imagem, irmãos. Essa imagem, ela precisa ser entendida, mesmo que seja no conceito mais genérico, porque tem pessoas que dizem assim, eu exerço meu trabalho, mas eu nunca me senti assim, Deus me chamando para, sei lá, ser médico. Eu nunca me senti Deus me chamando para ser contador, para ser educador físico. Mas mesmo que você não tenha tido essa experiência, que alguns podem ter tido e ter essa clareza muito forte, mas mesmo assim você continua sendo vocacionado, porque Deus lhe chamou a exercer trabalho, como nós vemos agora no versículo 28 do capítulo 1. Volta aí. Veja essa perspectiva clara do trabalho. Assim que Deus cria o homem, Deus os abençoa e lhes disse, sejam fecundos. Ou seja, ter filho e fazer filho é um trabalho, irmãos. Amém? Multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Em outras palavras, ele está falando que o nosso chamado para pôr ordem ao mundo, para dominar sobre o mundo e sobre a criação, é o nosso trabalho. Ou seja, em última instância, todo trabalho que é exercido, seja em alguma profissão, seja no lar, enquanto pai e mãe, alguém que toma conta da casa, é a gente reverberando esse chamado para que a gente sujeite a terra e para que a gente tenha domínio sobre tudo aquilo que Deus criou. Ou seja, em outras palavras, o trabalho é um meio pelo qual a gente ajuda o Senhor a colocar as coisas do mundo que Ele criou em ordem. E especialmente depois que algo aconteceu, que é o que a gente vai chegar daqui a pouco para falar, que é a queda. Porque a queda, ela não fez
ela não mudou o papel do trabalho. Ele sempre existiu, mas ele mudou a maneira como o trabalho é realizado. A gente vai chegar para falar sobre isso. Mas antes disso, vamos ler o versículo 15 agora do capítulo 2. Pula lá de novo. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então é mais uma passagem em Gênesis que mostra como Deus comissionou o homem para um papel de cuidado e domínio sobre a terra, certo? E aí, irmãos, uma imagem aí que eu queria que vocês vissem, que é uma imagem que é bem representativa daquela criação, né? Do mundo da criação, e aí você vê Adão e Eva ali na boa, e muitas vezes você acha que eles estavam à toa ali, né? Muitos criam essa imagem. Só que a primeira coisa que a gente precisa quebrar aqui é essa ideia de que o trabalho ele surgiu depois, ou melhor, ele já veio como um problema. Por quê? Quando a gente olha para essa imagem aí, a gente precisa lembrar que mesmo nesse contexto antes da queda, onde tudo estava sob plena harmonia, Adão e Eva já trabalhavam. Eles já exerciam um papel de dominar sobre o mundo, de nomear os animais. E isso precisa ser dito por quê? Porque muitos enxergam o trabalho sob uma visão grega. Tipo assim, é um mal necessário. É uma maldição, pode falar. Isso, com certeza. Sem dúvida, a gente vai falar sobre isso, exatamente desse drama que é o trabalho pós-queda. E aí a gente vai tentar lidar com esse desafio à luz da própria Bíblia. Eu vou chegar lá daqui a pouco, mas é exatamente essa ideia. Então, o trabalho é uma parceria com Deus para cuidar da sua criação e servir aos outros. Essa frase aí, pode projetar, gente, essa frase. Ela é uma verdade tanto para o trabalho pré-queda como para o trabalho pós-queda. Isso não mudou. E o Tim Keller ele afirma o seguinte em outra frase: não temos vida plena sem trabalho, mas não podemos afirmar que o trabalho é o significado de nossa vida. Quem faz do trabalho o seu propósito de vida cria um ídolo que compete com Deus. Então, em primeiro lugar, a gente precisa enxergar essa beleza do trabalho, que a gente vê, como a gente trabalhou aqui, no próprio fato que foi Deus quem começou a trabalhar e nos comissionou, e isso nos deveria fazer ter um encanto pelo trabalho, um desejo, uma admiração. Porém, é inegável, né, e isso eu não preciso gastar muito tempo para falar, que o trabalho traz os seus desafios, né, que é outra lente que a gente tem que colocar. Eu não preciso falar muito sobre isso porque você sabe disso. Você sabe o que é plantar no trabalho e não colher. Você sabe o que é o famoso retrabalho. Você sabe o que é ver uma dedicação intensa ali num procedimento, numa ação, numa reunião, e de repente aquele retorno não vir. Você sabe o que é se dedicar ali por horas a um projeto dentro do trabalho ou dentro do lar, e no final, depois de tanto esforço, parece que tudo aquilo que você fez voltar a ser como era antes. Então, essa lente do desafio do trabalho pode passar. Ela é muito clara para a gente. Mas a gente precisa vesti-la, colocá-la diante de nós, porque nós não podemos negá-la. E quando a gente fala sobre essas duas lentes, a gente precisa enxergá-las sob essas duas perspectivas. A lente da beleza do trabalho, ela vem da compreensão da criação do mundo. Nós enxergamos beleza no trabalho porque nós entendemos que desde a criação, em Gênesis 1 e 2, o trabalho veio e foi instituído para a glória do próprio Deus. Por outro lado, nós enxergamos e reconhecemos os desafios do trabalho porque nós sabemos que em um momento da história o homem caiu. E depois dessa queda, tudo foi afetado, inclusive o trabalho. Então vamos lá para Gênesis 3. A gente está formando aqui o cenário, o retrato, o contexto teológico
que nos dá a entender o porquê o trabalho, por vezes, é tão belo, tão instigante, tão motivador, mas, por outro lado, tantas vezes ele nos frustra. Ele nos diz, será que vale a pena? Será que eu não estou enxugando gelo? É exatamente pelos motivos que a gente está lendo nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis. Aí vamos ler agora o capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem pode ler bem alto? Esses dois, pode ler, minha irmã, por favor. Amém. Então você vê claramente aí os efeitos do. Ah, viu. Ainda bem que foi o controle. Os efeitos da queda no trabalho, né? Para a mulher você vê que o efeito da própria dor no parto, isso é trabalho, né? Não apenas gerar um filho, mas fazê-lo nascer e criá-lo. A gente vê aqui os efeitos no próprio mundo, a terra foi afetada pela queda. O pecado, ele teve efeitos cósmicos e afetou a própria natureza do mundo criado. Então, literalmente, antes da queda, não existiam ervas daninhas. Literalmente, antes da queda, o mundo funcionava em perfeição cósmica. Não apenas dentro do ser humano, mas na biologia, na química. E o pecado ele veio para afetar negativamente e, consequentemente, afetar todas as experiências de trabalho. Todas as experiências relacionais, emocionais, enfim, tudo. Mas a gente está falando de trabalho aqui. Então, vamos para o versículo 18 e 19 agora. Quem pode ler bem alto, versículos 18 e 19, complementando esse texto. Então, o texto é claro. A partir de agora, espinhos e ervas daninhas seriam produzidas. E aí você pode aplicar esses espinhos e ervas daninhas ao seu trabalho. Quais são os espinhos e ervas daninhas do seu trabalho? Antes da queda, isso não existiria. Na verdade, antes da queda, muitos trabalhos aqui nem existiriam. Médico não existiria, provavelmente antes da queda, porque a saúde era plena. Advogados não existiriam, porque a resolução de conflitos não seria necessária. Pois é. Então você vê que, se você parar para pensar, a maioria das vocações, elas não seriam necessárias. Elas não existiriam. Aí é uma reflexão filosófica complexa aqui. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente passa aqui um dia falando sobre isso, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Mudaria a maneira como a gente viveria socialmente e do ponto de vista laboral. Mas, irmãos, de uma maneira objetiva, eu queria trazer aqui 3 pontos que a queda afetou o trabalho. Em primeiro lugar, pode passar aí a imagem. O trabalho ele se torna, em muitos sentidos infrutíferos. Então, é a lógica de que, por mais habilidade que eu tenha, por mais esforço que eu dedique a determinadas ações, por exemplo, vamos dar exemplos, um lavrador, ele pode ser o melhor do mundo. Ele pode conhecer a sua terra da melhor maneira. Ele pode ter feito aquele plantio da maneira mais excelente possível. Mas basta vir uma peste ou uma enchente que todo o seu trabalho se perde. E aí a gente pode trazer para exemplos mais próximos aqui. Um advogado ele pode fazer a sua melhor petição, pode fazer o seu melhor trabalho de convencimento, mas pode perder uma ação por vários motivos. Inclusive pelo motivo de que o outro lado, aquele que julga a causa, um juiz, não se dedicou a analisar aquele caso, ele foi preguiçoso, ou seja, ele foi afetado pela queda, ou porque, como acontece muito, ele foi corrompido por aquilo. Um time de futebol pode ser o melhor do mundo, mas
os conflitos internos daquele time podem colocá-lo à prova. A gente poderia aplicar isso a todas as profissões. Eu poderia fazer o melhor relatório, eu poderia dar a melhor indicação para o meu paciente possível. Mas o meu trabalho ser frustrado simplesmente porque ele não seguiu nada daquilo que eu teria dito. Então, é um fato. Pós-queda, o trabalho ele ganha um efeito, que é, em muitos momentos, ele se tornar infrutífero. E é por isso que, em muitos casos, uma outra consequência é gerada. Ele perde o sentido para muitas pessoas. Porque as pessoas se frustram, não veem seus objetivos serem alcançados, e agora diz assim, o trabalho é inútil. É como enxugar gelo. Alguém já teve esse sentimento? Eu estou enxugando gelo nesse meu trabalho. Eu atendo 50 pacientes e amanhã aparecem mais 50 pacientes na minha fila aqui do trabalho. Eu resolvo esse problema, eu dou alta a esse paciente aqui na minha clínica e no outro dia aparece o outro. O trabalho doméstico. Eu lavei essa pia de prato e de noite tem outra pia de prato. Eu resolvi esse problema aqui da minha casa. Eu tive essa conversa com meu filho, passei 30 minutos disciplinando e depois de 2 horas ele fez a mesma coisa. E aí vem esse sentimento de uma confusão, de um emaranhado ali na mente, de será que isso faz sentido? E uma outra consequência, irmãos, o trabalho ele revela os nossos ídolos. Não é à toa que os 10 mandamentos começam com a proibição à idolatria. Porque você sabe que ídolos não são apenas imagens, mas é tudo aquilo que tenta tirar o lugar de Deus. E muitas vezes o trabalho, por nos consumir tanto, ele muitas vezes vai gerar um sentimento contra a idolatria, uma luta contra a idolatria. Pode passar a imagem. Então a queda, ele gera esses efeitos sobre o trabalho. E aí tem uma frase aqui, também citada pelo Tim Keller no livro dele, né? Uma citação que ele traz no livro dele, que diz assim, na cosmovisão aristocrática, o trabalho era considerado uma atividade servil. Na cosmovisão moderna, ele se tornou um campo para a autorrealização. Isso é interessante, sabe por quê? Porque durante muito tempo, como eu falei, a gente foi influenciado por uma percepção de que o trabalho ele é um mal necessário e a gente trabalha porque tem que trabalhar. E muitos pensam assim ainda hoje. Mas ele faz essa reflexão de que nos nossos dias, muitos foram para um outro lado e disseram assim, o trabalho é o sentido da minha vida. Se eu perder esse meu trabalho, eu perdi o sentido da minha vida. E aí é que a gente percebe como ele pode se tornar um ídolo. E aí cabe uma reflexão pessoal aqui. Se você deixasse de exercer o seu trabalho hoje, não apenas o formal, mas pai e mães aqui, se você deixasse de ser um pai, de ser uma mãe, você perderia sua identidade, você deixaria de saber quem você é. E aí é uma reflexão sobre identidade aqui. A minha identidade está, antes de qualquer coisa, em Deus, na minha natureza de ser filho de Deus, ou está naquilo que eu faço? E aí, caminhando para o fim, irmãos, o que é que a gente precisa levar daqui? A gente precisa perceber que o nosso desafio aqui, enquanto cristãos, é permitir que o Evangelho ele molde a nossa visão. O Evangelho ele precisa entrar nas nossas lentes ao ponto de que nós tenhamos a capacidade de lidar com a beleza do trabalho e os desafios do trabalho de um modo que satisfaça o próprio Deus. E para isso a gente tem aqui algumas lições. Quando o Evangelho, a boa nova do Evangelho, ele muda a nossa vida, foi quando a gente foi salvo, foi quando você teve aquele encontro com Deus. Isso não foi apenas sobre você agora ter a certeza da salvação. Isso é uma das primeiras coisas. Você sabe disso. Agora eu sei que se eu morrer, eu vou me encontrar com o meu Salvador. Vou viver eternamente com Ele. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Mas a boa nova do Evangelho muda todas as áreas da nossa vida, inclusive o trabalho. A pergunta é como? E é aqui que eu queria dedicar esses últimos minutos da nossa aula. Primeiro lugar, irmãos. Primeira lição, primeira mudança na visão do trabalho. Nós sabemos para quem e para que nós estamos trabalhando.
quando nós entendemos e o evangelho nos muda, nós entendemos que nós estamos trabalhando para quem? Falem? Para Deus. E você consegue perceber que isso literalmente muda a nossa forma de trabalhar? Porque as frustrações vão vir. As ervas daninhas vão vir. Os espinhos vão vir. Mas quando você entende que eu estou trabalhando para Deus e trabalhando para a glória do próprio Deus, eu tenho um ânimo, eu tenho uma força diferente para lidar com essa realidade que veio com a queda. E até uma realidade, uma experiência diferente para lidar com a beleza do trabalho. Porque eu entendo que eu não estou trabalhando para mim mesmo. E, portanto, eu não posso colocar toda a minha esperança no trabalho. Eu estou trabalhando para Deus. Se Ele quiser que eu me dedique a isso agora, amém. Daqui a pouco Ele pode me direcionar para uma outra função. Daqui a pouco os filhos vão embora, e amém. Foi o tempo em que Ele me deu para cuidar dos meus filhos. E aí a gente consegue ter forças para lidar com o ninho vazio, né? Acho que não tem muita gente aqui com essa luta ainda não, mas é uma realidade para muitos, né? Hoje a gente está com o ninho cheio aqui, né? E aí eu tenho força para lidar com os desafios da criação de filhos. E aí, vamos lá para Colossenses 3, gente. Abre lá, por favor. Para a gente perceber isso de uma maneira muito clara nas Escrituras. Colossenses capítulo 3, versículos 22 a 24. Quem pode ler? Colossenses capítulo 3, versículos 22 a 24. Amém. Versículo 24 também, pode ler. Bem, então claramente ele está falando aqui de servos, eram aquelas pessoas que se dedicavam ao trabalho, ele está falando de trabalho literalmente aqui. Então essa percepção muda a maneira como a gente trabalha. Em 1 Coríntios 10, 31, texto muito conhecido, reforça essa ideia. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E isso inclui, obviamente, o trabalho. João Calvino, certa vez, disse assim: desde que nela o quê? Nessa vocação, nessa profissão, você obedeça o seu chamado, nenhuma tarefa será considerada tão repugnante e vil que não brilhe e seja considerada preciosa aos olhos de Deus. E o Keller, ele disse: seu trabalho diário é, acima de tudo, um ato de culto ao Deus que chamou e equipou você para realizá-lo. Veja que perspectiva importante, gente. O trabalho, quando feito para Deus, é um ato de culto a Deus. Culto aqui no sentido de glória, de honra, de louvor a Deus. E isso muda a nossa visão de trabalho. Isso, de fato, tem a capacidade de fazer a gente levantar da nossa cama e, por mais difícil que seja em alguns momentos, dizer: se isso é para Deus, minha motivação é diferente. Uma outra lição, irmãos: entendemos que o trabalho é tanto um dever como um privilégio. Então, essa percepção do dever aqui foi falado obrigação, não é? E alguns podem dizer: ah, mas o trabalho é uma obrigação? Não é. É uma obrigação. Nós não podemos negligenciar isso. Porque uma percepção diferente disso seria uma perspectiva também, por outro lado, idealista do trabalho. O trabalho é uma obrigação. E eu trabalho mesmo quando eu não quero. Inclusive, porque Paulo falou, abra lá em 2 Tessalonicenses, logo depois aí de Colossenses. Inclusive porque Paulo foi muito taxativo quanto a isso, dizendo, em outras palavras, aí no versículo 6, eu vou ler aqui, dizendo assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia,
a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem, porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então isso é muito importante para a vida da igreja, porque o trabalho, irmãos, não é uma opção. O trabalho é um dever. O trabalho é o meio pelo qual nós glorificamos a Deus, pomos ordem no caos do mundo, mas de uma maneira muito objetiva é o meio pelo qual nós pagamos as nossas contas. Sendo bem claro, por isso que Paulo usa palavras tão duras. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Parece forte isso, duro, né? Mas a igreja, irmãos, ela é usada por Deus para formar um povo, para formar uma cultura, para formar uma maneira de enxergar o mundo. E é assim que nós enxergamos o trabalho. É o meio pelo qual o Senhor sustenta pessoas e famílias. Terceiro ponto, caminhando aqui para o fim. Estamos preparados para lidar com as frustrações no trabalho sem perder o contentamento. É isso que o evangelho ele muda na nossa visão de mundo. É dizer assim, ó, vai ter frustração mesmo. Vai ter retrabalho mesmo. Não significa que a gente goste disso, nem que a gente aprove isso. Mas quando você entende isso, isso vira uma chave na sua cabeça, sabe? É tipo assim, é você ir para o plantão, é você ir para a audiência, é você acordar na sua casa para organizar a sua casa naquele dia e entender, desde já, que vai ter problema, gente. Porque quando a gente vai e tem uma visão muito romântica do trabalho, a gente vai se frustrar o tempo todo. Você tem que virar uma chavezinha e dizer assim, ó, eu estou indo para o trabalho para resolver problema. Eu estou indo para o trabalho para aguentar erva daninha e fazer o possível para arrancar essas ervas daninhas para que o negócio possa florescer. Mas tem muita gente que não entende isso. Acha que o trabalho é tipo assim, é o meio que eu vou se encontrar plena realização, apenas que eu vou me alegrar. É claro que a gente encontra satisfação no trabalho, mas boa parte do trabalho é arrancar a erva daninha e a gente precisa se moldar, porque se a gente não vai com essa chave virada, aí a gente começa a lidar com muito mais problema do que o que já existe. Então, o evangelho diz para nós assim, vá trabalhar sabendo que você foi chamado para arrancar a erva daninha. Essa é a percepção que o evangelho precisa imprimir na nossa mente. Não vá perguntando, Senhor, será que hoje vai ter problema? Não, você vai dizendo, Senhor, hoje eu sei que vai ter problema, e glória a Deus que eu tenho um trabalho para resolver problema, e me ajuda a resolver problema. Amém? Essa chave pode parecer simples, mas é capaz de fazer a gente enxergar o trabalho de uma maneira diferente, e nos dar um ânimo diferente para o trabalho. Não estou dizendo que é fácil, mas é um chamado que Deus nos deu, e que privilégio a gente saber que nós estamos sendo chamados a resolver problemas capacitados pelo próprio Deus, com a sabedoria da palavra de Deus, com a instrução da palavra de Deus, com o poder do Espírito Santo. Porque imagina quem não tem isso, gente. O desafio é muito maior, não é verdade? Então que o evangelho possa moldar a nossa visão nesse sentido. E vamos para o último ponto, tá? Para a gente terminar. Pode passar as citações aí por conta do horário. Eu vou ler o último ponto aqui, a última lição que o evangelho nos convida a ressignificar o trabalho. Cremos que a única e última fonte de realização verdadeira é o Senhor Jesus, não o trabalho. Então isso é muito importante. Por quê? Porque o evangelho ele nos diz, em outras linhas, diz assim para a gente, não tem nenhum outro lugar que você vai encontrar sentido senão em Cristo. Não são outras pessoas, não são outras ideias, não são outros lugares, não é um outro trabalho. Porque muitos podem chegar a dizer assim, Senhor, se eu trabalhasse em outra área, eu seria feliz. Se eu trabalhasse em outra empresa, eu seria feliz. Se eu trabalhasse ou ganhasse mais pelo meu trabalho, eu seria feliz. Isso é um mito, irmãos. Isso é um engano de Satanás. É a mesma lógica para quem usa, se eu tivesse outro casamento, se eu casasse com outra pessoa, se meu filho fosse diferente. Tudo isso é uma mentira de Satanás, porque nós precisamos encontrar satisfação e contentamento naquilo que Deus nos deu. Amém? E com o trabalho é a mesma coisa. Enquanto essa chave não virar na nossa mente, e você entender que você precisa dar o seu melhor
de acordo com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, você nunca vai encontrar satisfação. Você precisa encontrar satisfação em Cristo. Nós precisamos encontrar satisfação em Cristo. E o Evangelho vira essa chave na nossa mente, também em relação ao trabalho. Amém, irmãos? Comentários, dúvidas, digam aí. Ela está fazendo uma pergunta ali, assim que ela terminar. Uhum. Um ídolo que às vezes é você mesmo, porque é pro meu bem, é pra minha satisfação. Amém. Amém.
Interessante. Interessante. Depois manda aí pra gente ver esse link aí. Diogo, diga aí, meu irmão. Sim. É muito importante essa colocação dele, porque literalmente a gente vê duas gerações que refletem exatamente esses dois extremos que a gente pontuou aqui, né? Se você pega um senhor hoje de 80, 90 anos, com certeza a geração dele de trabalho foi aquela geração de pessoas que passaram 4, 5 décadas trabalhando na mesma empresa e que diz assim, Deus mandou, esse é o meu trabalho, que bom que eu posso estar aqui, construir uma história nessa empresa. E muitas vezes a tentação que esse senhor pode ter é a tentação de uma visão mais cética e pessimista, em alguns sentidos, tipo assim, é um mal necessário, tenho que trabalhar e estou aqui, não importa o que eu faça, estou aqui. Esse pode ser uma tentação desse senhor e que ele tem que trabalhar para ele ver a beleza no trabalho e ver que ele pode glorificar a Deus ali, né? Por outro lado, essa geração atual, né, a geração, inclusive, que tem sido marcada pelos jovens nem, né, você já ouviu falar esse termo, né? Nem trabalha, nem estuda. E por que ele faz isso? É porque ele se acha tão em busca de autorrealização que ele diz, eu não me realizo estudando, eu não me realizo trabalhando, então o que é que eu faço? Nada. E aí, resumindo, meu irmão, para ser objetivo aqui, o desafio dessa geração é entender que tem que trabalhar. E às vezes você vai ter um encantamento maior por aquilo, e amém, quando tiver, mas às vezes não vai ter mesmo, e você tem que buscar ter esse contentamento em Cristo, sabe? Então esse equilíbrio é um desafio, né? Mas se a gente pudesse, olhando de fora, né? E comparando essas duas gerações, qual é a maior luta que essa geração enfrenta? É a luta contra, para não ficar numa visão muito idealista de trabalho, entendeu? É saber lidar com as ervas daninhas, porque é uma geração que quando vem a erva daninha, diz, essa erva daninha não é para mim, eu vou procurar outro trabalho. Aí no outro trabalho encontra outra erva daninha. Às vezes não é o trabalho, é o chefe, às vezes não é o chefe, é o trabalho. Às vezes é, enfim. E aí o que eu diria, meu irmão, é isso: é lutar contra essa visão idealista, né? Não, obviamente, rejeitando que você pode sonhar, fazer planos, desejar, né? Crescer. Não, não é isso. Você pode. Mas é entender que não acontece do jeito que normalmente se planeja, entende? Então, o maior ídolo dessa geração é o segundo que a gente comentou e não o primeiro. Amém? Isso é um mito, é. Uhum. Forma uma visão de mundo, né?
Amém. Amém, irmãos. Dava pra gente continuar um bocado aqui, mas os irmãos de louvor têm que ensaiar. E eu, inclusive, não vou estar com os irmãos no culto, porque eu vou pregar lá nos Aflitos agora. E o culto lá já começou. Orem por mim, que eu vou ter que ir correndo, tá bom? Que lá começa às 10. Eu vou correr às 100 por hora, mas eu chego, tá? Deus abençoe demais os irmãos. Quero aproveitar para deixar o aviso aqui, ó. Sábado que vem, gente, a gente vai ter o nosso dia de comunhão. Se você não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Vai ser um dia muito abençoado. A gente vai reforçar no culto também, mas eu não queria deixar de avisar isso. Vai ser muito, muito abençoado lá. Amém? Deus abençoe vocês. Não vou nem orar aqui que eu tô atrasado mesmo. Deus abençoe, viu? Até mais. Até